Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia legal com vocês. E o papo da vez é o seguinte, eu vou trazer um pouco de nostalgia aqui pra gente, porque assim, senta aí e me escuta aqui e vamos ver se você concorda. Vamos falar a verdade, a melhor fase da nossa vida é a fase da adolescência. Eu sei que é uma fase meio maluca, a gente tá sempre mudando de estilo, mudando de amigos, mudando de grupo de amigos, mudando de estilo de música, né? Descobrindo o que de fato é ali ingerir bebida alcoólica, né? Para outros aí fumar também. Não vem dizer que você nunca tentou, ou sempre teve ou teve curiosidade, porque você teve sim, eu sei que você teve, entendeu? Eu tive e fumei pra caramba por vários anos e depois eu parei de fumar e até hoje eu tô aí nessa, já tenho uns 17 anos que eu não fumo. Ainda bem, economizei muita grana. Mas bem, é o seguinte, sem dúvida alguma que a melhor fase que a gente tem, na minha opinião, logicamente, é a adolescência, né? Porque na adolescência a gente conhece muita coisa legal. E na adolescência também a gente quer sempre estar descobrindo coisa nova, quer sempre estar se inteirando ali com grupos de novos amigos, na verdade. E isso eu acho muito interessante, porque isso já começa na escola, né? Já começa ali na escola com o nosso grupo de sala, ou então com grupos de outras salas também, que não é impossível isso acontecer, pelo menos na minha época não era impossível. Eu sempre estava transitando ali pela escola, porque na época que eu estudava eu fazia teatro de manhã, né, e à tarde eu estudava, então eu praticamente passava o dia todo na escola e nunca reclamei disso, me amarrava, cara, é legal pra caramba. E olha, vou te falar, foi uma fase legal pra caramba, porque eu literalmente conheci todo mundo da escola. Eu conhecia todas as turmas da manhã, conhecia todas as turmas da tarde. Poxa, fiz teatro ali com o pessoal, entendeu? Até mesmo participei de algumas peças e, poxa, isso tá no meu coração pra sempre. Foi uma experiência que eu jamais vivi de novo, sei que nunca mais vou viver, mas é algo que tá aqui no meu coração. Você com certeza também já viveu alguma coisa na escola que foi tão único, que por mais que você tente ou ande ou conheça novas pessoas ou viaje para outros países, você nunca vai ter a mesma experiência que você teve na escola nesse dia, pode ter certeza, cara. Aí, sei lá, eu conheci gente pra caramba, trocava ideia com todo mundo me conhecia, eu passava lá, o pessoal me chamava, eu entrava na sala de um, entrava na sala de outro, era legal pra caramba, cara. Mas ó, não é isso só aqui que eu tô pra falar não, porque essa fase da adolescência, quem é da minha época, sabe exatamente do que eu tô falando. Na nossa época aqui, ó, eu sou de 84, tá? Vou fazer 41 esse ano, então vocês que tem mais ou menos aí 30 e poucos, 40, até mesmo arriscando ali no máximo 29 de repente, se bem que 29 já é bem novinho, mas eu acho que já arrisca, já dá pra falar alguma coisa, né? Vocês viveram um momento bem legal, porque era uma época que a gente não tinha celular ainda, né, nas mãos. A forma da gente conversar era por bilhetinho, né, e tal, que era para entregar na sala de alguém, quando você gostava de alguma menina, ou você, menina, gostava de algum menino, e isso era legal pra caramba. Depois que veio aí o MSN, a gente começou a usar, né, mas antes disso não teve. Qual era o nosso MSN da época? Se você estudou, você também deve ter feito isso na tua escola, cara, lá na tua sala, que acabou espalhando pra todo mundo, que é o caderno de perguntas. Vocês lembram disso, cara? Poxa, era uma dinâmica muito maneira, cara. As meninas, normalmente eram as meninas que faziam, né? Porque assim, pelo que eu entendo hoje em dia, essa dinâmica vem da ideia da menina não conseguir se declarar pro cara e querer sair com ele, entendeu? Então, na minha opinião, tá? Não, de repente não é nem isso, mas enfim. Então, esse livro era criado, né? E passava por todo mundo ali da sala pra menina ficar sabendo, ou o menino ficar sabendo, do que aquela menina ou o menino gostava. Entendeu? Qual era o nome, o telefone, tudo malandro, né? Era tudo malandragem ali, bem legal. Então, isso acontecia muito. E, por exemplo, o livro que começava, sei lá, na quinta série, ia parar na oitava série, e às vezes o caderno desaparecia, né? Não voltava nunca mais. Na minha sala mesmo já aconteceu várias vezes do caderno ir e não voltar nunca mais, porque ninguém sabia com quem o caderno tinha ficado, entendeu? Entretanto, outras vezes também eu soube que o caderno ajudou muito alguns garotos lá da sala e algumas meninas também para conhecer os caras que elas queriam, entendeu? E isso era muito legal, cara, porque assim, nesse caderno você colocava o teu número,
número, você colocava o teu e-mail, se você já tivesse e-mail, né, tem MSN, no caso o telefone era o residencial, falava a tua idade, teu signo. Cara, era muito maneiro, cara, era literalmente ali um livro de perguntas e a pessoa ia lá e respondia as questões, sabe? Era muito legal. Hoje em dia você não vê isso. Hoje em dia eu não tenho isso nas escolas, porque a galera tá tão atrelada ali ao celular que essa diversão foi esquecida, né? Só lembra mesmo quem é da nossa época, porque essa diversão eles não têm hoje em dia, né? Eles andam com o celular o tempo todo, se mantêm com o celular o tempo todo, dormem com o celular, sabe? O tablet, não importa, né? Mas a dinâmica atual é essa hoje em dia, né? Essa ideia da diversão, sei lá, do caderno, de você pegar o caderno e responder alguma coisa e antes mesmo de você responder, como eu sempre fazia, você ir lá na menina que você tá afim e olhar lá o que é lá, sabe? O nome da... Claro que o nome você já conhecia, né? Mas descobrir, sei lá, o número do residencial dela, né? E isso, cara, caramba, era muito legal. É uma experiência assim que hoje em dia eu sei que essa criançada não tá vivendo isso, sabe? Essa coisa divertida, essa coisa do diferente, né? Essa coisa retrô, vamos dizer, que hoje em dia eles diriam que é retrô, né? Porque é antigo e tal. Eles não vivem isso hoje em dia, né? Embora haja muita tecnologia, o que é muito bom, né? No nosso dia a dia, mas isso também minou muito da diversão da galera na escola, não é verdade? Poxa, eu acho que a galera hoje em dia, por exemplo, vai fazer educação física, tá colado com o celular. Vai fazer alguma coisa no tempo vago, tá colado no celular. Na minha época, e acho que na época de vocês também, o nosso tempo vago era jogando bola na quadra, era jogando queimado contra as meninas, era jogando basquete, jogando vôlei, jogando pique-pega, pique-bandeira, pique-alto. Isso era o nosso tempo vago naquela época. Hoje em dia eu acho que não tem isso mais, né? Infelizmente, porque é uma coisa tão divertida e tão legal, porque aqui acelera meu coração, cara. Sem sacanagem, só de lembrar disso acelera meu coração demais. Sem contar que começa a bater a saudade também, né? Dos amigos daquela época, não é verdade? Poxa, é legal pra caramba. Imagina só, você sair, faça chuva, faça sol, de segunda a sexta, indo encontrar aquela galera lá, a galera que você sempre fazia bagunça, que às vezes você matava a aula, ia pro shopping, voltava pra casa depois, sem a mãe saber que você matou a aula, né? Isso acontecia muito, cara, muito. E assim, eu sou muito feliz dos amigos que eu fiz na escola. Muitos amigos eu tenho até hoje, tenho contato com eles, isso é muito legal. Infelizmente alguns outros, né, eu acho que 80% dos outros amigos que eu fiz eu perdi contato, infelizmente. Mas sei exatamente onde todos eles moram ainda, né, então, poxa, isso é legal pra caramba. Mas eu vou falar pra você, essa ideia do caderno de pergunta era sensacional. Quem criou essa ideia tem que levar o ouro, cara. Tem que levar sei lá, uma pepita de 400 milhões de quilos de ouro, cara. Que nossa, essa ideia foi sensacional naquela época, cara. Era muito legal. Que tipo assim, e era uma coisa muito foda, porque quando chegava o caderno na sala, todo mundo fazia aquele grupão, vrum, né? Ficava todo mundo junto ali, vendo a pessoa responder e tal. E, cara, era muito legal essa vibe, não sei dizer. Eu tô até me empolgando aqui porque é a coisa que eu vivi, entendeu? É esse sentimento de empolgação, de felicidade, de coisa boa que a gente tinha. Poxa, cara, olha, eu vou mentir pra vocês não, na minha escola, eu não sei, até perdi o número de quantas pessoas começaram a namorar por culpa do caderno de pergunta, cara. Poxa, sinceramente, isso aí foi muito foda, cara. Eu não sei se você viveu isso na sua escola. Se você não viveu, que pena pra você de verdade. Você já deve ter pego aí a época do MSN. Poxa, beleza também, mas eu vou te falar, não é a mesma coisa que o caderno de pergunta. Nunca será, cara, nunca será. As crianças hoje em dia não sabem se divertir muito bem, né? Porque a tecnologia tá por aí, eles vivem com o celular, como eu falei, com o tablet, mas sei lá, a diversão que tinha nesse caderno de pergunta era foda, cara. O único ruim disso aí era quando o caderno caía na direção da escola. Não! Assim, eu achei foda, porque até nisso a minha escola era muito foda. Porque na época que acontecia essas paradas, né? Quando caía lá na direção, que era porque alguém dava mole e tudo mais, ou então mesmo alguém entregava, porque tinha filho da puta que fazia isso, né? Pegava o caderno e entregava lá na direção, aqui ó, o que a turma tá fazendo em vez de estudar, que não sei o que lá, né? Normalmente era aquele representante chato pra caralho, né? Mas enfim, caía. Mas aí o que acontecia? Lá na minha escola, quando caía na mão da direção, era muito engraçado. Ela batia lá na porta, né? Ela parava a aula, tava tipo dando aula, por exemplo, de matemática. Ela batia na porta, pedia licença, né? E falava assim, ó,
eu tô com um caderninho aqui de vocês, quem foi que criou o caderno? Porque o negócio era quem criou o caderno, né? Aí ninguém falava nada e tal, ela, não vão falar não? Tá bom, vamos ficar depois da hora então. Aí rapidinho aparecia, não, fui eu que fiz aqui tá todo mundo fazendo também e tal. Aí ela dava um sermãozinho e tal, aí depois ela, no final ela chegava lá, dava o caderno pra pessoa e falava, ó, isso aí é pra arrumar namorado, né? Aí a gente começava a zoar junto com ela e era muito engraçado, cara, era muito engraçado. A direção da minha escola era sensacional, cara, sensacional. Claro que ela dava o esporro quando tinha que dar, ela falava pra caramba, chamava responsável quando tinha que chamar e tudo mais. Era realmente, elas eram realmente bem responsáveis quanto isso. Mas, cara, quando elas queriam chegar junto na zoeira também, nossa, cara, era direção, era professora. A minha escola era sensacional, cara, de verdade. Eu sinto muita saudade da minha escola, de verdade, era muito legal, cara. Todas as professoras que eu tive também foram professoras sensacionais. Hoje em dia eu sou um cara que curto muito rock por culpa de uma professora que eu tive, professora de geografia. Ela me mostrou ali o CD do Legião Urbana, né? Eu comecei a gostar e tal, comecei a ouvir, viciei um pouco e depois eu já fui partindo, né, para outras músicas e tal, também outros estilos de rock, né? E assim, ela foi a ponte que me levou para esse mundo de rock, sabe? Então, poxa, eu sou muito feliz com isso também. Todas as minhas professoras foram incríveis, né? Até mesmo os de matemática, sabe? Foram legais também, sabe? Hoje em dia eu vejo que eles eram legais com a gente, não eram carrascos, né? Então, cara, eu tenho muita saudade dessa época. Se você é dessa época também, eu imagino que você também tenha. Não sei se você tem contato com as pessoas que estudaram com você, mas se tiver, cara, mantenha o contato com eles, porque eles são a ligação, sabe? A ponte daquela época de nostalgia pra nossa atualidade. E isso é legal pra caramba. Parece até mesmo coisa de velho, sabe? Fala, poxa, naquele tempo. Não é coisa de velho, sabe? É que realmente é uma coisa tão boa, que vale a pena lembrar e isso aquece o nosso coração, né? Mas na moral, caderno de pergunta era muito foda, cara. Fala aqui, manda aqui nos comentários se você também teve caderno de pergunta aí na sua escola, cara. Isso foi muito legal mesmo. Poxa, até eu consegui até mesmo ficar com algumas meninas por culpa do caderno, cara. E poxa, isso foi sensacional, cara. Foi sensacional e sou muito feliz de ter vivido esse tempo, de verdade mesmo. Isso foi sensacional, cara, sensacional. Bom, manda aí nos comentários se você teve isso aí também, se você viveu essa época. Fala como é que foi, se você conseguiu namorar com alguém, se você conseguiu ficar, se você conseguiu sair, porque nessa época aí tinha esse negócio, né, da gente ficar ou sair ou namorar. Eu vou fazer depois um vídeo explicando mais ou menos o que era isso aí na minha visão, tá? Mas por enquanto manda aqui nos comentários, porque eu quero muito saber se na tua escola também tinha esse caderno de pergunta e se era tão louco quanto era na minha. Cara, eu acho que, sei lá, eu tive nas minhas mãos, na boa, eu acho que foram para mais de 10 cadernos de pergunta, e foi muito bom, porque, sei lá, não apenas as meninas que eu fiquei na época, mas também as amizades que eu fiz por culpa disso também. Isso foi sensacional. Manda aí nos comentários pra gente trocar aquela ideia, beleza? E para vocês que ficaram comigo aqui até agora, meu muito obrigado, com certeza, e tamo junto.